Olá pessoal, meu nome é Denifer Ferreira, sou farmacêutico e você a partir de agora está no canal Saúde Med com mais um vídeo e hoje vamos falar de como é feito o diagnóstico da doença de Graves. Então já deixa o seu like, se é a primeira vez aqui no canal, já clica no botão para se inscrever para receber as notificações dos próximos vídeos. Uma coisa antes de começar que eu quero ressaltar aqui é que esse vídeo ele não tem propósito de autodiagnóstico, de incentivar o autodiagnóstico. A gente vai falar aqui como é feito o diagnóstico clínico, um pouco como é o diagnóstico laboratorial, de imagem, de forma didática, tá? A gente não está promovendo autodiagnóstico. O diagnóstico de qualquer doença é de competência médica. Então, se você tem alguma suspeita de doença, ou da doença de Graves, ou de qualquer outra doença, procure um especialista. Ele vai te avaliar de forma individualizada, assim como deve ser, tá bom? Então, começando aqui com o diagnóstico clínico. Então, o diagnóstico da doença de Graves, geralmente ele é feito com facilidade. Então, a combinação do lado dos sinais clássicos, né, que são sinais oculares, bócio e qualquer um dos sintomas e sinais característicos de hipertiroidismo, ele forma um quadro ali onde o diagnóstico é quase 100% assertivo. Obviamente, há casos atípicos, por exemplo, o paciente se queixa apenas de uma fraqueza muscular, ou até mesmo se você vai avaliar o paciente apresenta um quadro de psicose, né? Quando você vai avaliar é, um paciente com doença grave, isso pode dificultar o diagnóstico, né? Até mesmo na própria doença de Graves, ali com sintomas leves, né? Até o hipertiroidismo também, né? Em si, ele é um pouco difícil de diagnosticar quando tem sintomas leves, né? De início precoce também, né? A gente pega, por exemplo, o hipertiroidismo subclínico, né? Que ele é um pouquinho mais difícil de ser diagnosticado. Nesses casos, é necessário para o diagnóstico, ele precisa ser feito com a junção tanto dos sinais clínicos como de exames laboratoriais e até mesmo exames de imagem, caso for necessário. Mas no geral, assim, nos sintomas clássicos da doença de Graves, o diagnóstico clínico é praticamente tão confiável quanto um diagnóstico laboratorial. O diagnóstico da doença de Graves, ela não depende só do excesso do hormônio tiroidiano, que foi o que a gente viu em vídeos passados, tá? Então, a oftalmopatia, o mixedema pré-tibial, às vezes eles podem ocorrer sem o bócio, sem excesso de hormônio tiroidiano. Até mesmo a gente encontra pacientes, obviamente, casos mais raros com doença de Graves e com hipotiroidismo ao mesmo tempo, que é a redução de hormônios tiroidianos, lá do T4 e do T3. Tá? Aqui, como a gente observa, né, até essa, essa mulher aqui da imagem, né, onde ela apresenta um certo grau de bócio, né, a gente consegue observar. Uma oftalmopatia, né, então a gente vê o inchaço ali dos olhos. E vitiligo, que é uma doença autoimune também. Como a doença de Graves ela é autoimune, muitas vezes ela está associada ali às vezes tem doenças autoimunes coexistentes, né? Existindo ao mesmo tempo junto com a doença de Graves. Então isso pode acontecer. Então esses são sinais característicos aqui para o diagnóstico da doença de Graves. Seguindo aqui no diagnóstico clínico, né, a gente vai suspeitar ali de pacientes com algum desses sinais, né? Pacientes, por exemplo, com grande preferência por temperaturas frias, perda de peso, mesmo com o aumento do apetite,
proeminência dos olhos, bócios, palpitação. Obviamente, palpitação não é um sinal característico da doença de Graves, ela pode aparecer em muitas outras doenças, tá? Mas às vezes, se você tem palpitação junto com algum daqueles sinais clássicos, né, é o grande preditivo do excesso de hormônio tiroidiano e da própria doença de Graves. Tá? A gente encontra edema, inquietação, frêmitos e sopros na tireoide, e a fraqueza muscular e por aí vai, né? Para você ver mais detalhes dos sinais e sintomas da doença de Graves, eu vou deixar um link na descrição do vídeo, que é o vídeo passado, onde a gente fez um vídeo dedicado aos sinais e sintomas encontrados na doença de Graves. O diagnóstico laboratorial e os de imagem também. Então a gente tem alguns recursos laboratoriais. O primeiro de todos é a medição do TSH, né, onde geralmente a gente encontra um TSH baixo, né, um TSH suprimido ali na faixa de 0 a 0,3 microunidades por ml. Existem alguns casos raros onde o TSH ele pode ser alto, tá, na doença de Graves, como por exemplo casos de adenoma secretor de TSH hipofisiário ou resistência hipofisiária ao hormônio tiroidiano, mas isso é raro. Tá? Outro recurso que nós temos para medição é a medição do T4 livre. Geralmente o T4 ele está elevado, mas ele pode estar normal. Se o TSH ele for normal e mesmo assim ainda tiver suspeitas, uma das principais orientações é repetir o exame e associa a medição do T4 junto com o T3 livre. Outro recurso é a determinação da taxa de captação do iodo radioativo. Tá? Então, pacientes com tireotoxicose, eles têm níveis elevados. Essa determinação ela é útil quando a terapia com iodo radioativo ela é planejada. No próximo vídeo nós vamos falar um pouco sobre o iodo radioativo, o tratamento em si do iodo radioativo. A gente vai falar das principais considerações, as contraindicações, os cuidados que deve se ter, né, as orientações feitas aos pacientes, quais são as orientações que devem ser feitas. Outro recurso é o isótopo da tireoide. Ele tem um papel bem limitado, ele é útil quando a tireoide é difícil de ser sentida ou em quem os nódulos estão presentes e necessitam de avaliação desses nódulos, tá? Então é utilizado esse tipo de exame. Um exame de imagem é a ultrassonografia da tireoide, né, para de repente uma avaliação lá dos nódulos, né, onde os achados a gente pode encontrar hipercogenicidade, ou seja, quando reflete pouco os ultrassons, ou também eu posso achar uma característica intensa ali de vascularização quando eu realizo um exame de fluxo com Doppler colorido. E uma das medições também importantes é o anticorpos antiroidianos. Tá? Então, determinar os títulos de anticorpos é importante para o diagnóstico da doença de Graves, né? E mais de 95% dos pacientes eles têm os anticorpos antiperoxidase positivo, tá? E em torno de 50% tem os anticorpos tiroglobulina positivos também. Medição do TRAB, que é o anticorpo antirreceptor de TSH, também ele é importante para determinação da doença de Graves, tá? E se com esses exames que nós citamos, mesmo assim ainda não for possível estabelecer o diagnóstico, que é algo que é muito raro isso acontecer, mesmo assim, com tudo isso ainda não fechar um diagnóstico, mas se acontecer,
Nesses casos, o melhor a fazer é só acompanhar o paciente, reavaliar ele com uma certa periodicidade, de repente, né, acompanhar os sinais clínicos, sintomas, se for necessário, repetir algum exame, né, essas medições de TSH, de T4 livre, ao longo do tempo ela é bastante importante nesses tipos de pacientes, tá? E o acompanhamento ali periódico, tá? Então é isso. O vídeo é um pouco mais curto hoje. Semana que vem tem mais vídeo. No próximo vídeo, nós vamos entrar nos tratamentos da doença de Graves, como é o tratamento com o iodo radioativo e o que a gente tem que considerar, quais são os cuidados que a gente deve ter. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário que é muito importante para nos fortalecer. E se tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que na medida do possível estarei respondendo. Até semana que vem e um grande abraço a todos. Tchau, tchau.